Porque se o dono da empresa está trabalhando para a empresa funcionar, quem que está trabalhando para a empresa decolar? Como é que faz? Quem está trabalhando para a empresa crescer? Quem está preocupado em construir crescimento? Ninguém. Boa noite, quem entrou aí hoje atrasamos um pouquinho, foi meio sofrido para conseguir estabilizar a conexão aqui, mas agora agora estamos ao vivo. Essa é a live 005 da série Fly Empresas. A gente está fazendo live toda quinta, às 20h45. Hoje tivemos muitos percalços com a internet e estamos começando agora, 9h15, mas vai vir muito conteúdo por aí, então fiquem ligados aí, porque o foco de hoje aqui vai ser esclarecer de uma vez por todas, né, qual que é o verdadeiro papel do dono. Você que é dono de empresa, dono de pequena empresa principalmente, entenda, né, qual é o seu papel. Você tem clareza do que você deve fazer diariamente? Você tem clareza do que sua empresa e seus colaboradores esperam de você todos os dias? Né? Hoje nós vamos esclarecer isso, falar erros comuns aqui dos donos de empresa, que acham que deveriam estar fazendo algumas coisas, mas não é bem assim. Isso acontece por causa de algumas crenças, que nós vamos desconstruir essas crenças aqui, e vamos falar daquele tão falado, né, aquele foco estratégico que os donos têm que ter, né, tão falado foco estratégico, nós vamos entender o que é isso, o que é na prática o verdadeiro papel do dono, na prática, né, ações, o que fazer no dia a dia. Isso que nós vamos falar aqui. Tá? Então, se você é dono de empresa, né, quer fazer sua empresa decolar, essa série aqui vai te ajudar nisso. Se você conhece alguém que quer fazer a empresa decolar, também compartilha, já manda aí, já toca no coraçãozinho aí para essa live aparecer para mais pessoas, né? E assim você ajuda as outras pessoas também a ver essa live aqui, ver essa mensagem, que vai ser muito, muito conteúdo. Beleza? Então, como eu falei, o objetivo aqui é esclarecer o verdadeiro papel do dono. Simples assim. Simples assim. E por que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui hoje? Né? Por que eu resolvi que a live 005, a live dessa semana, né, ia ser esse conteúdo? Porque eu achei, por que isso é relevante? Simplesmente porque o que a gente mais vê por aí, o que mais vê por aí é dono de empresa falando que 24 horas é pouco demais, que precisava mais tempo no dia para fazer tudo, que não consegue fazer tudo que tem que fazer na empresa, que trabalha e não vê resultado, né? E trabalha duro. Empresário, dono de pequena empresa, trabalha duro. E às vezes o resultado não vem. Então isso é o que a gente mais vê por aí. O dono preso nos incêndios do dia a dia, o dono preso nas operações, e o tempo vai passando, nada acontece, nada muda. Né? E pior, não é que simplesmente nada muda. A triste realidade das empresas no Brasil é que 80% fecham nos primeiros 5 anos. 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, o dono da empresa, né, o dono da empresa tem que ter noção de qual é o verdadeiro papel dele, para ele se preparar, para ele se desenvolver, para ele praticar no dia a dia e evitar esses tristes cenários de empresas fechando, de empresas que nunca crescem. 99% das empresas do Brasil nunca deixam de ser uma pequena empresa, porque às vezes o dono nem entende qual é o papel dele na empresa, nem entende o que ele deveria estar fazendo diariamente ali para fazer a empresa decolar. Simples assim, o foco aqui é ajudar donos de pequenas empresas, ajudar empresários a fazer a empresa decolar. Então, em primeiro lugar, tem que ter clareza desse papel do dono. Tá certo? E o seguinte, né? A gente fala muito de foco estratégico, né? Então, falado aí que dono tem que ter um foco estratégico, empresários tem que ser estratégico, não pode ser operacional, mas o que é isso? O que acontece na prática? Hoje em dia, o que acontece? Né? Pensa comigo, imagina aqui comigo, você indo pegar um avião. Você está indo viajar, você vai pegar um voo para ir para a praia, por exemplo, passar um tempo lá. Aí você entra no avião, né? Na hora que você entra no avião, o piloto está na porta cumprimentando todo mundo. Você vai lá, se dirige ao seu lugar, vai procurando seu lugar, pega sua mala, coloca em cima, né? A mala custa entrar, entrou, você vai lá, senta no seu lugar, coloca o cinto, opa, vamos embora, é agora que eu vou para a praia. Agora que eu vou para a praia. Então você senta lá, está esperando, né, decolar, e já está meio ansioso, doido para ir. Aí passa um tempinho, passa uns 5 minutinhos, passa o piloto. Passa o piloto está checando tudo, verificando se as cadeiras estão na posição, se está todo mundo de cinto, e passa. Aí passa mais 20 minutos, você está lá com o cinto, né, esperando o avião decolar, aí o piloto passa fechando os bagageiros. Né, o piloto do avião passa fechando os bagageiros do avião.
E você tá olhando aqui e fala, e aí, vamos ou não vamos? Aí o piloto já volta e começa a dar as instruções de segurança, né? De colocar a máscara, primeiro em você, depois na criança, em caso de emergência, coloca a cabeça entre as pernas, enfim, aí começa a dar instruções de segurança. E você já tá, putz, mas o que esse piloto tá fazendo aqui atrás? O que esse piloto tá fazendo aqui atrás? E já começa a dar aquele calorão, até que por fim você já está perdendo paciência, quase 45 minutos lá parado, aí passa o piloto com o carrinho de bebida e comida servindo. Aí você, não, pelo amor de Deus, esse piloto não vai fazer esse avião decolar, não vai ficar só aqui atrás. E é bem isso que acontece nas empresas, né? É bem isso que acontece quando o dono da empresa está trabalhando para a empresa funcionar. Porque se o dono da empresa está trabalhando para a empresa funcionar, quem que está trabalhando para a empresa decolar? Como é que faz? Quem que está trabalhando para a empresa crescer? Quem que está preocupado construindo crescimento? Ninguém. Aí não tem ninguém. Então, o dono da empresa tem que entender o verdadeiro papel dele. E, às vezes, são cometidos erros em relação a esse papel por causa de crenças. Crenças que vêm lá de trás, né? E essas crenças geram decisões erradas, que geram ações erradas no dia a dia, que tomam o tempo de forma errada durante o dia e que os resultados não vêm como deveriam. E acaba reforçando essas crenças. Então, crenças muito antigas, do tipo, tem uma crença que vem lá dos tempos de venda de gado, lá dos tempos de venda de gado, que o dono de um gado ia vender o boi, ia vender para alguém interessado, queria comprar, e as coisas eram feitas no olho, né? Então, alguém falava, dava um preço, falava, olha, eu ofereço tanto desse boi aí, sei lá, tanto por arroba, esse boi tem mais ou menos 10 arrobas, nem sei muito de boi. Esse boi tem mais ou menos 10 arroba. Aí o dono já olha e fala, não, mas como assim? Olha bem, esse dono aí esse boi aí tem 14 arrobas. E aí o cara já vira e já fala assim, o olho do dono engorda o gado. Então essa crença que vem lá de antigamente, desde o tempo da fazenda, que o olho do dono engorda o gado, está presente até hoje nos empresários, donos de pequena empresa. O empresário, dono de pequena empresa, o empreendedor acredita que o olho do dono engorda o gado e ele tem que estar presente em tudo que acontece na empresa dele. Está lá, olhando tudo, colocando a mão na massa, acreditando que se ele quer algo bem feito, ele mesmo tem que fazer. Que ele é ótimo em apagar incêndios, em resolver problemas, em facilitar o trabalho da equipe, né? E acredita que o trabalho duro resolve qualquer situação. Mas não é bem assim, né? Isso são crenças que às vezes os empresários têm, os donos de pequena empresa têm, são crenças que, quando você se fixa muito nisso, você está limitando o crescimento da sua própria empresa. Porque no dia a dia, você começa a trabalhar, você começa a tratar a sua empresa como um emprego. Né? E se você pensar bem, às vezes você abriu a empresa porque você não queria ter mais patrão, ou porque queria mais flexibilidade, queria ter mais dinheiro, queria fazer o que ama, enfim, né? Independência. Provavelmente você abriu a empresa por independência, independência de tempo, de dinheiro, de não ter chefe. E o que acontece? Né? Você abre empresa na sua área técnica, ou em algo que você conhece, você sabe vender. Né? O arquiteto vai lá e abre uma empresa de arquitetura, o barbeiro vai lá e abre uma barbearia, a contadora abre um escritório contábil, o cozinheiro abre um restaurante, por aí vai. E esse dono de empresa que abre empresa desse tipo, ele se sente que está no emprego. Ele vai lá, troca o tempo dele por dinheiro, sabe que ele tem que trabalhar mais ou menos tantas horas por dia para gerar tanto de dinheiro no fim do mês. Vira basicamente um emprego. Né? E nessa situação, não é possível separar o dono da empresa. O trabalho do dono. A empresa não existe sem o trabalho do dono, e o trabalho do dono não existe sem a empresa. Os dois são um só. A empresa e o dono não tem como separar. Às vezes até as finanças são juntos. E aí é um erro mais pesado ainda. Até as finanças são juntos. Contas da empresa e do dono juntas. Mesmo cartão de crédito, saque para lá e para cá, transferência para lá e para cá. Né? Então, nessa situação, limita o crescimento. Essas crenças confundem qual é o papel do dono numa empresa e limita o crescimento. Simples assim. E esse perfil técnico, vendedor, né? O técnico, quando é uma empresa de serviço, arquiteta que abre uma empresa de arquitetura, contador que abre um escritório contábil, e vendedor, quando é alguém que começa a vender um produto,
Alguém que compra um produto ali, vende, compra, revende, até que abre uma empresa daquele produto. Esse perfil, ele fixa muito no trabalho do dia a dia. É o perfil do técnico, né? O perfil do vendedor. O Michael Gerber, o maior especialista do mundo em pequenas empresas, tem até o livro O Mito do Empreendedor, ele fala muito desse perfil do técnico, né? Ele fala muito desse perfil, que esse perfil fica ali trabalhando, com o tempo, né? Tudo que ele sempre sonhou, que era independência, liberdade financeira, mais dinheiro, vira sofrimento, porque o patrão dele se torna o próprio trabalho, ele fica preso, se ele não vai trabalhar, o dinheiro não entra, não gera crescimento, não tem descanso. Aí a euforia inicial de abrir o negócio vira apatia, que vira ansiedade, que vira medo de dar errado, que vira exaustão e, por fim, desespero. Né? Então, isso é o mito do empreendedor, que o Michael Gerber tanto fala. E como é que quebra esse ciclo? Como é que quebra esse ciclo, né? De quebrar essas crenças, de tomar as decisões certas, de agir corretamente no dia a dia da empresa, de gerar os resultados de crescimento? Como é que quebra isso? Com conhecimento. O primeiro passo para mudar isso, o primeiro passo para mudar a crença, para mudar as decisões e ações, é o conhecimento. Conhecimento é o primeiro passo. E conhecimento de quê? Né? Conhecimento de quê? Conhecimento que o perfil do técnico, o perfil do vendedor sozinho não basta para abrir uma empresa. Tem mais um perfil importante, não é nem só um, tem mais de um, mas tem mais um perfil que é importantíssimo o dono da empresa ter nele para que ele execute e entenda o verdadeiro papel de dono da forma correta. E é o papel de empreendedor. Né? O empreendedor, ele entende que a empresa não é parte dele. A empresa, o dono e a empresa são coisas diferentes. A empresa tem regras próprias, objetivos próprios, ela vive ou morre, é um organismo. A empresa é um organismo. E a única função da empresa é crescer para servir mais pessoas, para servir melhor as pessoas e crescer mais e servir cada vez mais pessoas. Essa é uma única função da empresa. Né? A empresa é uma ideia, não é um compromisso. O técnico e o vendedor vê a empresa como um compromisso, como trabalho, como emprego. O empreendedor ele vê a empresa como uma ideia e essa empresa existe para servir pessoas. Toda empresa existe para servir pessoas, inclusive o dono da empresa, principalmente quem assume todos os riscos, quem trabalha duro. Então a empresa tem que servir o dono da empresa também, atender as necessidades dele. Tá? Então, primeiro passo antes da gente entender qual que é o verdadeiro papel do dono é entender que o dono tem que ter o perfil de empreendedor, de trabalhar para a empresa e não na empresa, trabalhar para a empresa. É a sutil diferença de linguagem, mas toda a diferença na prática. Não é um compromisso com horário definido, sabendo que tem que trabalhar tantas horas para gerar tanto de receita no fim do mês e vira um salário, vira um emprego. Não, é entender que é uma coisa, é uma construção. Né? Então, você tem que olhar a sua empresa como um provedor de soluções para a sociedade. Porque as pessoas hoje em dia, né, seres humanos, precisam sobreviver, obviamente. E hoje em dia, essas necessidades de sobrevivência, o mundo moderno e mais estabilidade, mais segurança, estão cada vez mais assim, avançadas as necessidades de sobrevivência. Então, os seres humanos precisam comer, se hidratar, descansar, se locomover, se cuidar, se entreter, prosperar, dezenas de necessidades dos seres humanos hoje. E o trabalho humano, o trabalho de qualquer empresa, só existe para atender essas necessidades. Esse trabalho, e atender essas necessidades é gerar valor. Né? E quando você gera valor para as pessoas te dão dinheiro em troca disso. Então, empreender é isso. Né? Se você consegue atender as necessidades de alguma pessoa, consegue gerar valor de pessoas, as pessoas te pagam por isso, pronto, você tem um empreendimento. Você tem a oportunidade de empreender. Então, antes da gente entrar aqui e começar, né, esclarecer o verdadeiro papel do dono, entenda. Né, não é tem um escritório um escritório de arquitetura, sou arquiteta. Tem uma barbearia, sou barbeiro. Tem um escritório contábil, sou contadora. Tem um escritório de uma agência de publicidade, sou publicitário. Não, não é isso. Vira essa chave aí e entenda, sou empreendedor. Vocês são empreendedores, donos de pequena empresa, além de conhecer o trabalho, além de conhecer de vendas, são empreendedores. Entendem que empresa é uma ideia, entendem que a empresa existe para servir pessoas, entende que você tem que trabalhar para a empresa e não na empresa. Né?
Então a gente já começa a entender que o dono tem o papel de técnico barra vendedor, né? Técnico se é sua empresa de serviços, vendedor sua empresa de produtos, e o papel de empreendedor. Só que só esses dois papéis não basta. O dono precisa de mais um papel. O dono precisa de mais um papel, né? Não basta se dizer empreendedor também não. Ainda falta um. E para a gente entender ele, a gente tem que lembrar, falar novamente, repetir, que uma empresa é um conjunto de pessoas gerando valor para outras pessoas de forma consistente, com saúde financeira, e assim construir crescimento perene, né? Crescimento que se sustenta através de resultados extraordinários, né? Surpreendendo expectativas de cliente, encantando clientes, retendo clientes, atraindo mais clientes. Né? Então, esse crescimento vai sendo construído através de quê? Pessoas, processos e saúde financeira. Né? Então, entenda que o verdadeiro trabalho do dono, o verdadeiro trabalho do dono, a real responsabilidade do dono é fazer a empresa crescer, ditar a visão, ditar qual é a visão da empresa e conduzir as pessoas em direção à visão. É construir esse crescimento perene, construir esse crescimento que se sustenta, fazer a empresa decolar. Enfim, né, podemos resumir com conduzir a empresa em direção à visão. Conduzir a empresa. E entenda que a empresa, né, conduzir a empresa e todos os outros componentes dela. Né? Tem que olhar o dono da empresa, tem que olhar a empresa de forma sistêmica, entendendo que tem pessoas, processos, caixa, estratégia, tecnologia, tem as competências de liderança, execução, enfim, estratégia. Então, o dono da empresa ele tem que olhar a empresa de forma sistêmica, tem que saber administrar, saber gerir, saber liderar. Então, não basta ser técnico, não basta ser vendedor, não basta ser empreendedor. O outro perfil é o perfil do empresário. Né? Então, o dono de uma pequena empresa, né, o dono, na verdade, eles são 3 perfis em um só. É o do técnico barra vendedor, né? Técnico se for serviço, vendedor se for produtos. O de empreendedor, que é o que idealiza, que é o que sonha, que é o que faz acontecer. E o de empresário, que é o que faz a gestão, que organiza, que segura, que faz as coisas acontecer da forma correta, que tem a visão sistêmica. Então, juntando esses 3 perfis em um, que é o dono da empresa, o que o dono da empresa vira? Vira um agente da mudança. Vira alguém que pensa grande, mas age rápido, que protagoniza crescimento, que olha para o futuro, mas vive no presente. Né? E como assim olha para o futuro e vive no presente? Espera sempre o melhor, é otimista, faz planos, tem uma visão grandiosa, mas também se prepara para o melhor, ou para o pior, né? Está sempre preparado para o que der e vier. Esse é o perfil do dono de uma pequena empresa. Esse deve ser o perfil do dono de uma pequena empresa. E o que esse dono tem que fazer? Né? Qual é a real função desse dono na empresa? Na prática, no dia a dia, o que esse dono tem que fazer? Aí tem uma frase do Vicente Falcone que ele traz em todos os livros dele, que é o dono, o líder que é líder, né, alcança metas consistentemente com o time fazendo certo. Líder que é líder alcança metas consistentemente com o time fazendo certo. Marcelo Germano até simplifica essa frase, deixa ela mais enxuta, que é líder que é líder bate metas constantemente com o time fazendo certo. Perceba a estrutura dessa frase, alcança metas consistentemente. Né? Então, alcançar metas tem a ver com estratégia, tem a ver com execução. Com o time fazendo certo, tem a ver com engajamento e desenvolvimento das pessoas. Né? Então, são 2 vertentes, estratégia e execução, engajamento e desenvolvimento de pessoas. E, para alcançar metas, né, primeiro você tem que ter metas. E para ter metas da forma correta, você tem que ter objetivos de longo prazo, objetivos trimestrais, objetivos anuais, visão de longo prazo. Né? Porque senão, a gente vai estar falando aqui do dono da empresa, fazer a empresa crescer, de construir o crescimento, de alcançar a visão, mas ele não tem nem a visão. Tem que ter a visão primeiro, né? Senão é como se você pegar um quebra-cabeça ali de 20 mil peças. Pegou o quebra-cabeça de 20 mil peças e está lá, montando, sem saber qual que é a foto do quebra-cabeça que está montando, né? Como se você não tivesse a foto. Como é que você vai montar? Vai pegar peça por peça ali, como é que você vai montar? Não tem jeito. Então tem que ter o sonho, né? E a visão é enxergar esse sonho realizado daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos.
E com esse sonho, aí, o Alexandre falou aí, você compõe as metas SMART. Você vai decompondo esse sonho em pacotes menores, em pacotes, em entregas palatáveis para a empresa, que são as metas SMART. Né? Aí, para alcançar as metas, consistentemente, aí vem processos, vem execução, vem esforço diário, no dia a dia. Então, o papel do dono, né, e quando eu falo execução, não é trabalhar operacional, mão na massa, não. Nem sempre. Execução, para o dono, é fazer as coisas acontecerem. É provocar os resultados através das pessoas. Né? E quando eu falo de estratégia, eu falo de posicionamento, definir qual é o posicionamento da empresa, de planejar como atingir esse posicionamento, planejar o crescimento e depois executar. Então, alcançar metas é isso. Ter objetivo de longo prazo, ter visão, definir a estratégia, planejar a estratégia e executar. Agora, com o time fazendo certo, no dia a dia, e o que isso reflete? Engajamento, né? Engajamento, porque com o time, né, você tem que trazer o time, fazer o time comprar essa visão sua. Até aquela frase, né? Quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá em grupo. Então você tem que ir com o time para você ir mais longe. Você tem que fazer o time comprar seu sonho. Isso é engajamento. Né? Quando alguém se compromete com algo que acredita, é engajamento. Para isso, né, e fazendo certo, é desenvolver o time. A empresa deve ser uma escola, tem que desenvolver o time. E como que constrói engajamento e desenvolvimento? Com liderança e cultura. Né? Então, o dono sempre vai ter o papel na empresa de ser o líder, de formar líder e de construir e sustentar a cultura certa para aquela estratégia. Né? Uma grande empresa, uma empresa que cresce da noite para o dia, né? Aquela empresa que cresce da noite para o dia, ela tem uma estratégia diferenciada, com a cultura que sustenta essa estratégia e muita execução. Disciplina, equipe engajada e desenvolvida que executa muito. Isso é aquela empresa que cresce da noite para o dia, né? Nunca é da noite para o dia, mas parece que é, porque a empresa decola nessa situação. Então, o dono tem que ter quatro disciplinas na cabeça dele todos os dias. Estratégia, liderança, cultura e execução. Execução é fazer as coisas acontecerem, fazer as pessoas executarem, executar a estratégia em si. E tem 3 pilares que a liderança e cultura sustenta, né, que são as pessoas extraordinárias, os processos eficientes e a saúde financeira. Tem esses 3 pilares que geram, que fazem a estratégia de execução, fazer a empresa crescer. Só que a pedra angular de tudo isso, né, a pedra angular que sustenta toda essa estrutura de crescimento empresarial é o dono. O dono, pequenas empresas principalmente, quando tem pessoas que trabalham muito junto com o dono ali desde o início, essas pessoas pensam igual o dono. A empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí já tem pessoas que não têm contato com o dono mais no dia a dia. Aí começa a ter ruptura de cultura. Né? Então o dono ele é a pedra angular. A visão dele vira a visão da empresa, os objetivos dele viram os objetivos da empresa. E em dado momento a empresa começa a andar sozinha. De escola do dono, as coisas se separam e começam a andar sozinho. Então o dono, quais competências ele tem que ter nesse perfil técnico, empreendedor, empresário? Quais competências ele tem que ter? Tem que ter visão, tem que ter competência das áreas financeiras, de pessoas, de processos, de estratégia, do negócio, liderança, inteligência emocional é uma competência importante da liderança, né? E está sempre trabalhando certo, focando no que dá mais resultado. Aí tem o Pareto, né, 80-20, você focar 80% do tempo em 20% das coisas, e esse 20% das coisas vai gerar 80% dos resultados. Né? Então, o que o dono tem que entender? Tem aquela matriz de 4 quadrantes, que tem o quadrante dos incêndios, que hoje talvez você acredite que é ótimo em apagar incêndios, resolver problema de cliente, resolver problema de entrega, resolver problema na sua loja, no seu escritório, no seu estabelecimento. Isso é ótimo em resolver problema, mas não é bem assim. Você deveria estar focando em estratégia, execução da estratégia, desenvolvimento e liderança. Resolvendo problema, no máximo 10% do tempo ali. E quando resolver um problema, você tira um aprendizado, executa um plano para que isso não volte a acontecer. Então, o 80% do tempo do dono tem que estar focado em estratégia, execução, liderança e desenvolvimento e engajamento. 10% apagando incêndios. Os outros 10%
delegando e acompanhando tarefas operacionais, né? Delegando e acompanhando, não executando. Mas tem que estar sempre delegando e acompanhando, né? Não pode só delegar, não. Então, o dono tem que começar a entender que 80% do tempo dele não é apagando incêndio, igual hoje em dia. É 80% estratégia, execução, liderança e cultura. Simples assim, simples assim. E aí, o seguinte, a gente falou de metas, né, de dia a dia, de estratégia. Para entender como deve ser a estratégia, como definir essa estratégia, como compor essa estratégia, né, o dono vai basicamente se perguntar onde quer estar daqui 5 anos, onde quer estar daqui 10 anos, como quer ser reconhecido pelos clientes daqui 5 ou 10 anos, o que espera que os clientes estejam falando dele no futuro, como vai alcançar isso ano após ano. Aí faz o planejamento estratégico, senta ali uma vez no ano com a equipe de líder sênior, se tiver, se não é mais uma ou duas, três pessoas de confiança. Planeja o ano, planeja quais são as metas e objetivos do ano, divide em prioridades trimestrais, acompanha quinzenalmente, semanalmente a execução dessas prioridades trimestrais, né? Isso é estratégia e execução. Estratégia e execução. O que dita a execução é um ritmo de reuniões, um ritmo de acompanhamento de ações, plano de ação, definindo responsáveis, com prazos. Isso é a estratégia e execução do dia a dia, puramente dita. Puramente dita. Quando a gente vai para desenvolver e engajar, a gente já vai mais para gestão de pessoas, liderança, cultura. O objetivo aí do dono é atrair, formar e reter pessoas extraordinárias. Entenda que não é só atrair e depois perder as pessoas. Não é só tentar formar, a pessoa já tem que chegar o mais pronto possível. E depois você ainda tem que reter, fazer elas quererem ficar na empresa. Então o foco é atrair, formar e reter pessoas extraordinárias, através de desenvolvimento, engajamento, seleção, treinamentos, plano de desenvolvimento individual. Aí, se não deu certo, o dono ainda tem o poder de decidir se vai promover essa pessoa para o mercado de trabalho. Enfim, né, a gente falou de estratégia e execução, o tal do foco estratégico, né, o tal do foco estratégico é isso. O dono tem que estar olhando para a estratégia ano após ano, tem que estar em contato com o mercado, tem que estar em contato com os clientes, ver o que está acontecendo, ver se o posicionamento dele está adequado para as competências chaves, para as competências essenciais, encontrar a vantagem competitiva dele perante os concorrentes, né? Tem até o fator 10x, é uma vantagem que o cliente, nem o concorrente percebe, mas está ali, te faz gerar muito mais lucro. Então isso tem que ter conversas semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, olho no mercado, olho nos clientes. Gasta muito, muito tempo. E se o dono tiver, né, se você tiver só resolvendo problema, apagando incêndio, trabalhando para fazer a empresa funcionar, vai lá, abre a loja no início do dia, abre o escritório no início do dia, fecha o escritório no fim do dia, fecha a caixa, resolve todo problema de cliente, máquina de xerox para, sei que vai resolver, dá um problema de entrega, sei que vai resolver. Se você está fazendo isso, aí o que acontece? Não sobra tempo para pensar estrategicamente, não sobra tempo para garantir a execução da estratégia de implementação das melhorias, muito menos para desenvolver e liderar pessoas. Não sobra tempo para desenvolver e engajar pessoas, porque desenvolvimento e engajamento é construído através de comunicação frequente com os colaboradores, alinhamento de expectativas, orientações, conhecer, você tem que se conectar com a pessoa, né? Então, gasta tempo, gasta 40% do tempo do dono, e vai ser conformar líderes, desenvolver, gerar engajamento. O restante, estratégia e execução. Aí você guarda ali 10% para pagar incêndio, 10% para delegar tarefas operacionais, mas entenda onde tem que estar seu foco, né? O verdadeiro papel do dono é alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. E assim conduzir a empresa em direção à visão. Conduzir as pessoas, conduzir todos os componentes da empresa em direção à visão, né? E por fim, assim, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Mas recapitulando, sonhe grande, né? Você que é dono de empresa, sonhe grande, tenha paixão por crescimento, porque para gerar crescimento existe paixão, não é fácil gerar crescimento, é difícil, mas não crescer e quebrar é difícil também, né? Então escolhe o difícil que é melhor.
Tenha essa paixão por construir crescimento. Tenha a visão clara de onde você quer que sua empresa chegue. Tenha a clara visão de onde você quer que sua empresa chegue. Como é que vai ser seu sonho realizado daqui 5, 10 anos. Que mercado você vai atuar, quantos clientes você vai ter, quanto você vai estar faturando. Enfim, define uma métrica para você sentir que seu sonho realizou ou para te impulsionar em direção a ele. Né? Defina um propósito de valor, que é a forma como você vai servir a sociedade, que é a forma que você vai gerar valor para as pessoas. E faça disso sua missão, né? Faça as pessoas da empresa comprar seu sonho, comprar sua missão e constantemente planeje, revise e acompanhe a trajetória, né? Planeje, revise e acompanhe a estratégia, a execução da estratégia, né? Aí você vai conseguir engajar pessoas, desenvolver pessoas e, por fim, se desenvolver como dono, né? Você vai poder se tornar, você vai entender o que você precisa se tornar, né? Que tipo de dono você precisa se tornar para fazer essa empresa crescer. Tá? Sempre se questione isso. Sempre se questione. Sabe por quê? Esse questionamento é importante? Porque a empresa é o reflexo do dono. A empresa é o reflexo escrito do dono. Dono desorganizado, empresa desorganizada. Dono improdutivo, empresa improdutiva. Dono que só quer ganhar dinheiro, abriu empresa só para ganhar dinheiro, vai atrair pessoas que só querem ganhar dinheiro, que vem por dinheiro, vai por dinheiro, enfim. Então a empresa é o reflexo do dono. E você tem que pensar, refletir se isso é bom ou é ruim no seu caso, né? Então a gente vai fechar aqui com esse questionamento. Que tipo de dono você precisa ser? O que você precisa desenvolver para construir a empresa que você quer construir, para fazer sua empresa decolar? Que tipo de dono você precisa ser?